hora, 15 horas e 30 minutos. Hoje o bate-papo na bancada da Esplanada é com a dona Vera Lúcia Fernandes, filha do seu Ataíde Fernandes, um dos iniciadores, fundador do Museu da Força Expedicionária Brasileira, que está instalada dentro do quartel do 2º Batalhão de Infantaria Leve de São Vicente. Seu Ataíde foi um dos nossos heróis da Segunda Guerra Mundial, onde participou com a companhia aqui brasileira na Itália. Então eu vou falar um pouquinho da vida do seu Ataíde Fernandes, que nasceu no bairro Santa Maria, na cidade de Santos, no dia 8 de novembro de 1919. Seu Ataíde embarcou no dia 7 de fevereiro de 1944 para a Itália com 25 anos e desembarcou um ano depois, em 6 de julho de 1945. Seu Ataíde foi esportista, participando de várias provas ciclísticas e de micromotor, aqui na cidade de Santos. Trabalhou como estivador no Porto de Santos, até se aposentar. Foi presidente da Associação dos Ex-Combatentes da Baixada Santista durante 20 anos, de 92 a 2012, na época do seu falecimento. O Museu da Força Expedicionária Brasileira se encontra sediado até hoje nas instalações do 2º Batalhão de Infantaria Leve, aonde também o seu Ataíde foi condecorado com vários diplomas, várias medalhas, várias homenagens durante esse tempo todo em que lá permaneceu. Eu vou dar as minhas boas-vindas à Vera Lúcia Fernandes, uma das filhas do seu Ataíde, né? Ela tem um irmão. Então, Vera, seja bem-vinda aqui na bancada da Rádio Esplanada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estiverem nos ouvindo. E é bom que isso seja feito para que as pessoas conheçam, né? Porque os nossos heróis, infelizmente, a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Ouve falar da Segunda Guerra Mundial, mas não conhece os nossos heróis. E hoje nós temos poucos vivos, a maioria já morreu. E a maioria deles estão todos acima de 95 anos. Poxa vida, você falou uma coisa que realmente é muito importante. O brasileiro ele tem memória curta para certas coisas, né? Principalmente para reverenciar os seus heróis que foram lá, colocaram sua vida em perigo em prol de um bem maior, assim como foi o seu Ataíde e vários outros que eu também conheci nessa minha passagem pelo Exército Brasileiro. Vera, fala um pouquinho da vida do seu pai, né? O que o seu pai foi para você, para o seu irmão, o que o seu pai foi para a comunidade de São Vicente, ele como um herói da fé. Bom, meu pai, ele era um pai excelente, né? Ele dava toda a atenção para os filhos, depois quando vieram os netos, os bisnetos. Era uma pessoa família, né? Muito centrada na família, sempre a família unida, né? E ele tinha um grande orgulho de ter ido na Segunda Guerra Mundial, né? Um grande orgulho daquele museu onde ele ficou 20 anos, né? E para ele era o maior orgulho. Muitas das vezes, quando estava chovendo, a minha mãe falava para ele: Taíde, não vai, está chovendo, vai se molhar. E ele dizia assim: não, eu vou. O dia que eu não for é porque eu estou morto, porque enquanto eu tiver vida, eu vou lá todo dia. Então aquilo ali para ele era o sangue dele. Era um amor muito grande que ele tinha, era uma vida que ele tinha ali e que trazia as lembranças de tudo que foi passado por todos os nossos heróis brasileiros que foram lutar na Itália. Legal. E a dona Alice, quando o seu Ataíde, o senhor, seu pai, foi para lutar lá na Itália, ele era noivo da dona Alice, é isso? Sim, o meu pai ele era noivo e quando ele embarcou no trem, que ele ia para o quartel lá, né, onde eles foram convocados para depois embarcar, ele arrancou a aliança do dedo e jogou, né, porque a preocupação dele era que ele morresse
no campo de batalha, né? E para ela não ficar, então ele jogou, mas ele, graças a Deus, ele contava muitas histórias de bomba que explodiram assim perto dele. Uma noite eles estavam embaixo de uma árvore, e aí ele disse que acabou de sair da árvore quando uma bomba explodiu justo na árvore que ele estava embaixo com um outro amigo, né? Então, quer dizer, a preocupação dele foi não deixar, né, ela ficar esperando, porque não sabia o que podia acontecer, né? A guerra você vai mas não sabe se volta, né? Essa era a preocupação dele. E vem cá, Vera, e ele teve alguma sequela da guerra? Como é que foi o pós-guerra depois, né? E no teu convívio ali familiar com seu pai, a dona Alice, ele tinha algum trauma, ele ficou com alguma sequela, veio assim, porque muitos às vezes vêm com muitas sequelas de guerra, né? Que via acompanhando falecerem ali, morrer ao lado até. Teu pai tinha alguma dessas coisas ou não? Às vezes ele tinha determinados barulhos, ele não podia ouvir, porque ele disse que lembrava, entendeu? Quando eles estavam naqueles campos lá de batalha, das bombas explodindo. Então tinha alguns barulhos que realmente trazia lembrança daquela época, né? Porque eles sofreram muito, né? A maioria das pessoas não conhecem, né? Mas o frio lá era muito intenso. Ele contava pra gente que para não ter problema nos pés, porque os pés congelavam, eles colocavam um jornal dentro do sapato para poder aquecer o pé e não ter perigo de ter, porque tinha gente que tinha problemas graves, né, no pé. Então ele contava essas histórias pra gente. Que bacana! Faça a sua pergunta, manda a sua pergunta aqui para a Rádio Esplanada ao vivo com Vera Lúcia Fernandes, filha do seu Ataíde Fernandes, herói da guerra. Nosso WhatsApp é o 13996840422. Vera, você tem muitos arquivos aí do seu pai. Seu pai foi muito condecorado. Seu pai realmente era uma pessoa muito querida pelos amigos lá do 2º BC, os comandantes, os soldados. O que você traz aí pra gente um pouquinho? Bom, eu tenho aqui o certificado dele do Teatro de Operações da Itália, que é o certificado reservista, né? Tenho o diploma de medalha da campanha. Tenho outras coisas também. Tenho o último desfile que ele participou em 2011, em 7 de setembro, que ele não perdia um desfile. Muito legal. Quando ele era homenageado. Uma das homenagens. São lembranças. Lembranças do nosso querido seu Ataíde Fernandes. Tenho alguns recortes da época, né? Que mostram, esse aqui é ele. Há meio século, o fim da Segunda Guerra Mundial. É uma edição do jornal A Tribuna, do dia 8 de maio de 1995, onde traz a foto aqui dos heróis da guerra, e um desses heróis é o seu Ataíde Fernandes. Tenho aqui do museu quando foi reinaugurado. Há uma publicação do jornal Vicentino, datada de 16 de abril de 2005, onde o museu era reinaugurado dentro do 2º Batalhão de Infantaria Leve. E uma das fotos aqui, eu acho que é a dona Alice. A dona Alice, esposa do seu Ataíde Fernandes. Aqui, quando ele foi para a guerra. A foto do seu Ataíde com 25 aninhos já, de bibico, pronto para o combate. E aqui lá na Itália. E aqui, embaixo de muita neve, seu Ataíde, junto com o companheiro Pedro, lá na Itália, combatendo. Tem uma foto da praça também.
Aqui em São Vicente, nós temos uma praça que faz a homenagem, aqui no Jardim Independência, né? Faz homenagem aos pracinhas da guerra. Fala um pouquinho dessa praça, Vera, por favor. Inclusive é perto da sua casa, né? Não, é perto da casa do seu pai, é isso? Fala um pouquinho dessa praça aí para nós. Então, essa praça aí, ela foi um projeto de lei, porque assim, era uma praça que ela fica ali na confluência da Rua Catalão, com a Cachoeira de Itapemirim, do Jardim Independência, né? E era uma praça que assim, que estava abandonada ali, né? Aí o vereador Paulo Lacerda, o Paulinho Alfaiate, em 99, ele conversou com meu pai e aí fez um projeto para que essa praça virasse a Praça dos Expedicionários. Aí esse projeto foi aprovado, né, e entrou em vigor a partir de 13 de abril de 99 e recebeu o nome de Praça Forças Expedicionárias. Só que assim, em 2015, essa praça, graças à ação dos moradores, ela foi revitalizada, né? Os moradores começaram a tomar conta dessa praça, arrumaram um jardineiro que até hoje está lá. Ele cuida da praça todos os dias. Eu vou fazer uma observação aqui. Então, o poder público, depois da inauguração, esqueceu a praça. E aí os moradores que fizeram ali em conjunto para cuidar e fazer a manutenção da praça, é isso? Isso até hoje ainda é mantido assim, tá? E aí depois, quando foi em 2017, porque o nome da praça estava Forças Expedicionárias, e você sabe que o nome é FEB, Força Expedicionária Brasileira. Então foi feito um outro projeto, né, para corrigir esse nome, né, para pôr o nome correto, né. Então, em 23 de agosto de 2017, esse projeto foi aprovado, foi incluído no calendário oficial do município o Dia do Expedicionário, que é todo dia 5 de maio, e aí no dia 5 de maio de 2019 foi feito um outro mutirão, né, com a ajuda dos moradores, com a ajuda do pessoal dos veteranos da paz e grupo de viaturas, e eles patrocinaram uma placa que foi colocada na praça, né, em homenagem à FEB, aos ex-pracinhas, né, a Força Expedicionária Brasileira. E em relação a isso, eles colocaram também uma foto do meu pai, com a foto dele, com a data de embarque dele e a data da volta dele, como homenagem, porque na realidade ele mora ali naquela região desde 1950. Olha aí, então é importante, então dia 5 de maio, todo dia 5 de maio tem festa na praça. Tem festa na praça. E esse ano, devido à pandemia... O ano passado não teve por causa da pandemia. Devido à pandemia aí, então, o ano passado já não teve, e talvez esse ano também não tenha por causa da pandemia. Mas é bom os nossos ouvintes ficarem cientes que o dia 5 de maio, então, é uma data que já está no calendário oficial do município, que homenageia os heróis da Força Expedicionária Brasileira lá na Praça Força Expedicionária Brasileira, agora com o nome já correto, certo? E parece que tem um mausoléu também, não é isso, Vera? Isso, tem um mausoléu, né, no cemitério onde estão enterrados os pracinhas que já faleceram, né? E que a gente, inclusive, precisa dar um pouco mais de atenção, né, para poder melhorar a aparência dele, né, para ficar um negócio assim, para o pessoal poder olhar lá e relembrar, e lembrar que ali estão os heróis que um dia foram na Itália e lutar, né, e assim, lá fora, eles são muito reconhecidos. Todo ano as crianças lá na Itália, eles cantam a canção do expedicionário e acenam com as bandeirinhas do Brasil.
Quer dizer, o nosso herói, ele é lembrado lá fora, mas aqui dentro mesmo, nada, né? Não. É esquecido, morreu, acabou, ninguém liga para mais nada. E como é que, aproveitando a oportunidade, como é que está o museu da Força Expedicionária Brasileira lá dentro do 2º BIL? Você tem conhecimento que até o óbito do seu pai, ele que tomava conta, o museu era aberto, tinha visitação. Depois que ele faleceu, como é que ficou o Museu da FEB? Você tem ideia? Olha, pelo que eu sei agora atualmente, ele é aberto só às quartas-feiras, né, para visitação. Ah, tá bom. E tem alguma outra pessoa que está tomando conta? Não tem. Eu, na época que meu pai faleceu, eu corri atrás, eu queria fazer alguma coisa que pudesse ficar aberto. Existia um ex-combatente que podia ficar, mas não consegui nada naquela época, né? É uma pena, porque o museu lá realmente traz muita história e dos combatentes, nossos pracinhas que lutaram e venceram lá na Itália. Então seria importante esse museu, que é de utilidade pública, é de interesse nacional, ele ser mantido, porque até aqui para a Baixada Santista mesmo não tem um outro igual. Então é importante os nossos jovens, os nossos ouvintes tomarem ciência que existe esse museu, tem muita coisa boa lá guardada, né, Vera? Tem Aproveitando livros, tem roupas da época, tem talheres, tem a moeda da época, né? E assim, o meu pai, quando era vivo, tinha sempre escolas que iam lá visitar, né? E é onde ele aproveitava para contar um pouco da história para as crianças conhecerem. Então aqui vai o nosso apelo aos comandantes militares aí, para que mantenham aberto, mantenham viva a memória, tanto do seu Ataíde, como aqueles outros jovens que morreram lá em combate, e aqueles que ainda estão vivos, né? Para que o nosso jovem, o nosso adolescente de hoje conheça mais da história dos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, onde o seu Ataíde Fernandes, por mais de 20 anos, conduziu ali o Museu da Força Expedicionária Brasileira. Fala um pouquinho mais da vida do seu Ataíde aí, Vera. Como que está a dona Alice hoje? Sua mãe ainda é viva? Sim, como é que minha ela mãe está? ainda é viva, né? Ela, sim, ela tem muito apreço pelas coisas, né? Pela história dos pracinhas, por causa do meu pai, né? E assim, na casa da minha mãe, onde ela mora, tem uma parede inteira que todas as homenagens que ele recebeu estão pregadas na parede, tá? Até hoje. Ele morreu, mas nós continuamos deixando lá. Que bacana! Tem alguma pergunta aí, Fábio? Não, pergunta não. Só uns comentários. Lembra o Sargento Rocha da 3ª sessão? Sim. Essa foto foi tirada por ele. Olha aí, hein? Sargento Rocha. Aí foi na formatura da tomada de Monte Castelo mesmo, lá no segundo BC na época, né? E agora, adivinha quem tirou essa foto? Isso aí foi em 2002, 2003 essa foto. Adivinha quem tirou? Foi você ou foi o Leônidas? Fui eu que tirei. Esse é o general Hamilton Bonar, que era comandante da 1ª Brigada na época. Olha aí, ó, tá vendo? Como é importante guardar? General Bonar. Outra coisa que tem no museu não é só peças da FEB, tem peças também dos inimigos, né? Sim, dos alemães. sim, dos alemães. Tem capacete. Tem bastante coisa lá também do exército alemão. Tem. E ele contava passo a passo, né? Ele contava a história todinha. Não barato, era uma visita guiada. Esse museu, ele veio para o 2º BIL, porque antes, quando ele foi montado, ele era na cidade de Santos, na Cadeia Velha. Certo? Isso. Ele era na Cadeia Velha. Só que quando foram reformar a Cadeia Velha, mandaram ele tirar o museu de lá e que não tinha lugar para ele. Isso na época da Thelma, que era prefeita. Mas que coisa, hein? Aí foi quando ele veio do 2º BIL, veio no comandante conversar a respeito e pediu uma salinha para ele poder pôr o museu. Foi quando veio ali para dentro do 2º BIL. Olha só, muito bom saber disso. Aí tem coisas que a gente não sabe, né?
E a Vera está desvendando aqui os mistérios, então, da vida do Museu da Força Expedicionária Brasileira. Vera, e você já esteve lá depois que seu pai faleceu, lá no museu? Eu tive umas 2 vezes lá. E mantém ainda, bem preservado? Tá preservado, porque nessa última reforma que eles fizeram, eles preservaram assim. A única coisa que eu não vejo lá são os livros que tinham lá. Né? Que a minha preocupação desde que meu pai morreu era com esses livros para o cupim não comer. Porque você sabe que o livro, dependendo de onde ele esteja armazenado, não seja dado uma atenção, são livros bem antigos, né? Tem vários livros contando a história, né? da febre. Então, assim, a preocupação é que o cupim comece a destruir isso que faz parte da história, né? Até acho assim, no meu entender, se a gente pudesse ajudar para poder ver como é que estão esses livros, arrumar alguém para que faça uma revitalização nele, né? Para que não deixe, né, acontecer nada com ele, porque isso faz parte da história, seria bom. Até uma digitalização, né? Isso. Desse material aí, que é de profundo conhecimento, né, da história da Segunda Guerra Mundial, seria muito interessante. Então, se alguém tiver, algum ouvinte aí que queira nos ajudar nesse sentido, é só procurar a Vera, entre em contato com a rádio, que a gente coloca vocês em contato com a Vera. Vai ligando, vai mandando suas perguntas para Vera Lúcia, filha do seu Ataíde Fernandes, pela WhatsApp da Rádio Esplanada, 13-996840422. Diga aí, Vera. Eu queria mostrar essa revista que foi lançada esse ano pelo Exército Brasileiro. Ela é inteirinha sobre a febre. Inteirinha. É uma homenagem que foi feita à febre pelo Exército Brasileiro. Tá aí, parabéns ao Exército Brasileiro, criou aqui uma revista Verde Oliva, Força Expedicionária Brasileira, FEB, 75 anos da FEB. Parabéns ao glorioso Exército Brasileiro, que mantém viva a homenagem aos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira. Montese. Tem todas as vantagens. Essa página Montese, ele contava muita história de Montese. Da região de Bolonha, falava muito disso. Marcava muito, porque assim, a comida que eles recebiam, que os pracinhas recebiam, eles dividiam com o povo. Porque o povo passava fome, na verdade. Então, eles sempre dividiam a comida. Por isso que até hoje, eles são gratos aos pracinhas. Então, em vez de pegar a marmitinha deles e comerem entre eles, eles dividiram para a comunidade ali que passava uma necessidade também, né? Esse o nosso povo brasileiro realmente tem um coração muito grande e por isso que é sempre respeitado e amado, onde quer que chega, né? O brasileiro, ele é diferencial, o brasileiro tem um diferencial que realmente chama a atenção. Alguma pergunta aí, Fábio? Para a dona Vera, filha do seu Ataíde Fernandes. Hoje o bate-papo é sobre Força Expedicionária Brasileira, sobre os heróis que lutaram e venceram na Itália. Tem uma pergunta aqui do Ildar aqui. Ele gostaria de saber qual foi o fato mais marcante que ele conta da campanha brasileira lá na Itália. Um abraço, Will, obrigado aí pela pergunta. O que eu falei é o seguinte, isso deles estarem debaixo da árvore marcou muito ele, né? E assim, o que marcou muito eles também foi que quando eles foram daqui para lá, eles não foram com roupa adequada para o frio de lá, né? Então, isso depois o exército americano é que forneceu, né, para eles. Então isso marcou muito, porque no começo eles chegaram a passar frio, né? Mas depois o exército
forneceu roupa, forneceu tudo de acordo, né? Uniforme adequado. Isso, para o frio de lá, né? Porque estava nevando, né? Então isso marcou muito, deixou muito assim, gravado, né? Tá, e como foi o pós-guerra depois? Aí ele chegou, aí casou com a sua mãe logo em seguida, como é que foi aí o... Então... E a aliança que ele jogou fora? Conta agora aí. Ele recuperou a aliança? Ela guardou, né? Ah, ela guardou e aí entregou para ele. Então, aí quando eles vieram de trem, né? Porque eles desembarcaram no Rio de Janeiro, aí depois eles estavam vindo num ônibus, se não me engano, ou num trem, e esse trem bateu, aí eles tiveram que pegar um caminhão que trouxe eles até ao trem para descer para Santos. Aí eles vieram de trem. Aí a minha mãe conta que quando ela chegou na estação, né, os portões estavam fechados, porque já tinha muita gente lá dentro esperando os pracinhas chegar, né? E o guarda não queria deixar ela entrar de jeito nenhum. A dona Alice ficou do lado de fora ali, apreensiva. Aí ela falava para ele, não, mas eu vou entrar, o senhor vai me deixar entrar. De um jeito ou do outro eu vou entrar. Ele, não, já tem muita gente lá, não vou entrar. O guarda vacilou, ela passou por baixo da perna dele. Eita, dona Alice! Essa é guerreira mesmo. Aí ele chegou em 45, né? E em setembro eles casaram. Setembro de 45. De 45, então no mesmo ano que chegou, ele desembarcou em julho, né? Em julho. 6 de julho de 45 e já casou logo. Em setembro, eles casaram. Dia 20, acho que é 23 de setembro, se não me falha a memória. Isso é que era saudade, isso é que é amor verdadeiro. E dona Alice esperou aqui, e quando o seu Ataíde chegou, ela nem deixou ele respirar, ela falou, não, vamos casar logo. E aí casaram, e ficaram quantos anos casados? Olha, eles ficaram, ele morreu em 92, e em 2012, para 46, 70, eles ficaram 75 anos, né? Porque ele morreu no dia 21 de setembro, ele ia fazer 76 anos no dia 26. 26 ou 27, um negócio assim. Uma vida, né? Uma vida juntos, muitos amor, 2 filhos nesse relacionamento, sim, né? Você e o Roberto. Roberto, um abraço, seu Roberto, da Rádio Esplanada. Quando quiser, venha fazer uma visita para nós, tomar um café aqui na bancada da Rádio Esplanada. Corrigindo, eles casaram-se em 29 de 9 de 45. 29 de 9 de 45. Tá certo. Esse foi o bate-papo com a dona Vera Lúcia Fernandes, filha do seu Ataíde Fernandes, nosso herói da Segunda Grande Guerra. Diga lá, Fábio. Ele depois, ele retornou à Itália? Não, nunca retornou à Itália, nunca conseguiu. Ele tinha vontade, mas nunca conseguiu. Foi uma boa pergunta. Então quer dizer que depois que ele desembarcou aqui em 45, ele nunca mais voltou lá? Não. Muitos voltaram, né? Agora mesmo, no ano passado, tinha a comemoração lá de 75 anos. E lá na Itália, tem um filho de ex-combatente. O pai dele era brasileiro e acabou ficando lá, casou lá, né? O Mário Pereira. Ele cuida do museu que existe lá na Itália. E você tem alguma expectativa de algum quem sabe, né? Fazer uma visita lá para conhecer? Um dia, para conhecer, né? Se Deus quiser, né? Quem Com sabe? certeza. Fábio, mais alguma pergunta aí para a dona Vera? Não. Legal. Dona Vera, esse foi o bate-papo com Vera Lúcia Fernandes, contando a trajetória do seu Ataíde Fernandes, herói de guerra, e falando um pouco do museu, da FEB, um pouco do mausoléu, da Força Expedicionária Brasileira. Dona Vera, nossas considerações, muito obrigado por esse bate-papo, essa história. Tá chegando mais uma pergunta aí, diga aí, Fábio. O governo italiano faz alguma homenagem com os ex-combatentes aqui no Brasil também? Ou só lá na Itália? Só lá na Itália. Aqui no sul, por exemplo, os comandos lá fazem, tá? Tem o pessoal que ainda está vivo lá no Rio Grande do Sul, Paraná,
Minas, tem alguns lugares no Brasil que ainda fazem as comemorações, prestam as homenagens. Essa semana mesmo prestaram, mesmo estando na pandemia, eles foram lá, por exemplo, no Comandante Leal, eles foram lá o ano passado, fizeram uma homenagem lá na frente da casa dele, entendeu? Então, tem alguns lugares que ainda fazem. Fica aí a mensagem, então, para os nossos comandantes, para as nossas autoridades. Não deixem morrer a história daqueles que entregaram a sua vida para um bem maior, para o bem de uma nação, representando os brasileiros na Itália. É muito importante nós reverenciarmos esses nossos heróis, contar para a nossa juventude, para aqueles que não conheceram, que não conheceram, não conhecem a história. É bom para os nossos governantes não deixar morrer essa tradição, essa linda homenagem àqueles que foram verdadeiros heróis. Então é importante que os nossos governantes não deixem morrer. E não precisa uma data especial para homenagear aqueles que lá participaram, aqueles que ainda estão vivos. Não vamos esperar eles falecerem para ser lembrados, para chorarem lá nos seus caixões. Não, vamos aproveitar enquanto estão vivos, vamos reabrir esse museu aí, que é algo importantíssimo para a sociedade brasileira, para a sociedade da Baixada Santista. Vamos deixar viva essa história, esse ato tão bonito que o seu Ataíde, por iniciativa própria, montou esse museu. E, enquanto esteve vivo, coordenou, trabalhou, esteve lá todos os dias da sua vida, cuidando e zelando para que a história não morresse. Ele faleceu, mas a história continua. Então nós precisamos dar valor, nós precisamos resgatar a história da Força Expedicionária Brasileira. E eu até me emociono, porque quem não se emociona? Quem conheceu o seu Ataíde, quem conheceu o seu José, alguns dos poucos heróis. Então, fica um nó na garganta, porque sem história não se vive. Certo, Vera? Com certeza. Então, o nosso muito obrigado a Vera Lúcia Fernandes por estar aqui na bancada da Rádio Esplanada. Essa é a primeira, Vera, mas não será a última. Com certeza, contem comigo. Nós estaremos aqui, nós vamos... Porque o objetivo de nós, filhos, netos, parentes, simpatizantes da FEB, é manter a memória, a história deles conhecida e viva, para que todos venham conhecer. Isso não pode morrer. E se depender aqui da Rádio Esplanada, não vai morrer, Vera. Pode ter certeza disso. Conte sempre conosco. Essa foi a primeira de muitas oportunidades que nós estaremos juntos nessa bancada aqui, falando. E já temos um compromisso então, Fábio, no dia 5 de maio, né? Dependendo aí de como for, com pandemia ou sem pandemia, mas a Rádio Esplanada vai trazer mais detalhes do 5 de maio, Dia da Força Expedicionária Brasileira. Vera, suas considerações finais para os nossos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, poder falar um pouco, né, e não deixar essa história morrer, porque é o que a gente mais quer, que isso continue vivo, né, porque aquilo ali é sangue deles, né. Todos esses museus, essas comemorações, essas oportunidades de a gente poder estar prestigiando eles, é uma oportunidade única, porque cada um deles tem uma história, e cada história, uma mais maravilhosa do que a outra. Porque quando você conversa com eles, você vê o relato de tudo aquilo que eles passaram. Então isso é um exemplo muito grande, para que todos vejam que não vale a pena a guerra, que nós temos que ser de paz.
e não de guerra. Essa foi Vera Lúcia Fernandes, que bateu um papo aqui na bancada da Rádio Esplanada, e está feito já o compromisso. Dia 5 de maio, a gente volta para contar mais um pouquinho da vida do seu Otaíde e para homenagear esses nossos verdadeiros heróis da Força Expedicionária Brasileira. Tchau, tchau. Fica agora com Fábio Vinhado e o Melhor da Tarde, 16h05. Existe uma página que chama Fé Me Vive, sabia?